Prontamente se aceitou o convite. Prontamente se aceitou o convite, então muito obrigado de novo pela sua presença aqui em Marília, você é sempre muito bem-vinda. A Vera, vou pegar minha colinha aqui para apresentá-la para vocês. A Vera é psicanalista e ela é escritora. Ela é membro efetivo e analista com função didática da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas e da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela é autora de artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Autora de livros, sendo os mais recentes Vivendo na Fronteira, Psicanálise e Arte, da editora Apres, Teresa Margarida, A Audácia de uma Mulher no Século XVIII, da editora Penalux, e Narciso sob Tinta, Fisgando o Humano, da editora Blucher. Vera, então, muito obrigada, a palavra é sua. Eu que agradeço, viu, Cássia, o pessoal de Marília, que eu tenho um carinho enorme por algumas pessoas aí conheço há tanto tempo, e eu agradeço o convite. Eu, é, Quanto tempo que eu tenho para falar? Quanto tempo demora essa conversa, Cássia? Nós ficamos aqui até umas 7 horas, 6h30, 7 horas. Mas Ah, você fique à vontade. tá bom. Obrigada, viu? Então, gente, esse filme aí eu assisti já há algum tempo e é um filme que me tocou muito, né? Ele é um filme uruguaio, né? Como vocês viram, de 2004, dos diretores Juan Pablo Rebela e Pablo Stoll. Esse é o segundo filme deles. E com este longa-metragem eles conquistaram inúmeros prêmios internacionais. O que me chamou muita atenção nesse filme, que não, né, assisti mais do que uma vez, hoje eu assisti de novo, é que na escassez das palavras, das imagens solitárias e silenciosas, que tem um enredo que se abre para inúmeras considerações, indagações, reflexões. E eu vou me deter por uma conversa aqui é, sobre o que o filme me inspirou a respeito de intimidade. No dicionário Ruais da língua portuguesa, encontramos que intimidade é a qualidade do que é mais íntimo e profundo, uma relação muito próxima. Intimidade diz respeito ao que é mais íntimo e profundo, e a definição de íntimo, segundo o mesmo dicionário, é âmago, alma, que constitui a essência de algo que existe no âmago de alguém. Intimidade é um tema que assim me desperta muito interesse em estudar e saber mais, né? Ele foi tema de investigação do 50º Congresso da IPA, e realizado em 2017 na Argentina. É um termo aparentemente banal, muitas pessoas usam, presente de alguma forma em qualquer atividade e relacionamento humano, mas, no entanto, alcança alguma especificidade em psicanálise. Para Meltzer, por exemplo, a vida humana transcorre em basicamente três tipos de relações: as ocasionais, as contratuais e as íntimas. Nas duas primeiras, isto é, nas relações ocasionais e contratuais, funcionamos em um modo operativo, adaptativo, mecânico. Nessas relações, desenvolvemos atividades treinadas e repetidas de um modo quase que automático. Mas nas relações íntimas, a situação é diferente. São relações em que existem experiências emocionais que poderão levar à expansão ou não da mente e do crescimento mental.
São nas relações íntimas com familiares, avós, pais, irmãos, primos, tios, amigos, filhos, cônjuges, amantes, que aprendemos o que conhecemos de nós mesmos e nossa forma pessoal de nos relacionarmos com os outros e com o mundo. Mas vamos ao filme. O que ele me inspirou para falar hoje aqui para vocês sobre a intimidade? Eu considerei que o enredo se desenrola em 3 momentos. No primeiro momento, vemos a rotina que impera na vida de Jacobo e Marta. Eles vivem em Montevidéu. Todos os dias, quando Jacob, um homem sexagenário, chega na fábrica de meias que herdou de seus pais, Marta, uma mulher de meia idade, sua funcionária, já está lá, esperando em frente a pesados portões de ferro. Exatamente às 7h30, Jacobo chega. Antes disso, já tomou seu café num bar escuro e empobrecido ao lado da fábrica. Entram juntos. Jacobo fecha o portão de ferro, o ambiente é escuro. Marta entra em um pequeno quarto, onde deixa sua bolsa e casaco. Jacobo, por sua vez, liga as máquinas e vai para uma pequena sala, seu escritório. A persiana está quebrada. Ele tenta consertá-la. Marta lhe traz um café e, antecipando a necessidade de Jacobo, lhe pergunta se quer que chame alguém para fazer este serviço. Pode ser, ele diz. Na hora de ir embora, Marta checa as bolsas das 2 únicas funcionárias. Se despede. Até amanhã, se Deus quiser. As falas entre eles se resumem a um bom dia, com licença, perfeitamente, boa noite. Nos primeiros 20 minutos do filme, ficamos expostos à rotina de Jacobo e Marta em sua máxima potência. As imagens e barulho das máquinas e os movimentos de Marta e das 2 funcionárias no manuseio e empacotamento das meias são retratadas inúmeras vezes, evidenciando com brilhantismo a rotina repetitiva, mecanizada de Jacobo e Marta. No entanto, o som de uma música romântica ao fundo, insinuando que é sempre esta mesma que Marta gosta de ouvir quando está na fábrica, dão indícios que Marta deseja que Jacobo sinta algo mais por ela. E Jacobo sabe que Marta sente algo por ela. Quando te conhecia, o vento brincava com seu cabelo de menina. Ai, que sorte, que sorte. Mas ali, entre os dois, impera um pacto de formalidade. Um pacto que nem sei se eles têm consciência, talvez um pacto inconsciente. Reina entre eles uma relação contratual. Marta e Jacob funcionam nesse primeiro momento do filme em um modo operativo, adaptativo, mecânico. Teria Marta sofrido decepções, desilusões amorosas? Estaria ela presa em mágoa e ressentimento e só lhe restava viver daí por diante uma relação contratual? Este primeiro momento do filme retrata de forma primorosa uma intimidade desautorizada. Há um pacto entre Jacob e Marta de permanente desautorização da intimidade. Eu confesso que quando tentava colocar no papel esses primeiros momentos do filme, o retrato dessa relação repetitiva e asséptica, né, punha minha
minha imaginação estanque, ela travava. Eu não conseguia encontrar palavras, não conseguia engatilhar minhas ideias. Muito possivelmente porque o filme teve essa capacidade de me invadir com um estado mental desértico e empobrecido prevalente entre Jacobo e Marta. No entanto, entre o barulho das máquinas aparece um desvio na rotina entediante de Jacobo e Marta. E a partir daí, adentramos em um segundo momento do enredo. Herman, o irmão mais novo de Jacob, que mora no Brasil, onde tem uma fábrica de meias também, virá para a cerimônia de Matzeva de sua mãe, o descobrimento do túmulo e inauguração da lápide, ou pedra tumular da sepultura judaica. Então, ficamos sabendo que a mãe de Jacob morreu há um ano e que seu irmão não veio para o enterro. Fica subentendido que Herman migrou para o Brasil quando jovem, é casado, tem 2 filhas e quase nunca vinha para Montevidéu visitar a mãe e o irmão. Para não demonstrar que vive só e que as coisas não vão bem, Jacobo, entre meias palavras, pede para Marta agir como se fosse sua esposa, enquanto Herman estiver hospedado em sua casa. Marta aceita e sugere que precisarão tirar algumas fotos deles na casa. Jacob parece não entender e Marta explica-lhe que é por causa de Herman. O que ela não lhe diz, mas fica subentendido, é que as fotos de casais constituem indicação de uma vida cotidiana familiar. Jacob concorda, mas rapidamente muda de assunto e pergunta sobre o pedido de compras de um dos clientes. Marta, reassegurando o pacto de formalidade entre eles, indica-lhe onde está o tal pedido. Jacobo agradece. Ao voltar de uma entrega, Jacobo passa em frente a um bazar em liquidação e fica uns poucos segundos olhando para algo. No plano seguinte, vemos o que Jacobo vê. Dentre as opções disponíveis na vitrine, o que atrai o seu olhar é um determinado porta-retrato, cuja moldura na cor rosa, diferente dos demais, traz uma imagem idílica de um casal apaixonado. Situação bem diversa da que Jacobo e Marta estavam prestes a simular. Marta vai ao cabeleireiro, se arruma, dá um jeito na casa, escondendo os vestígios da longa e dolorida enfermidade da mãe e do Jacob. Uma casa com entulhos, quartos vazios, fria, um lugar de uma vida cheia de nada. O ambiente desarrumado revela o quarto de um homem solitário, cujos interesses resumiam-se a olhar os catálogos de revistas sobre máquinas industriais e a torcer pelo seu time de futebol do coração. No quarto, são visíveis as revistas sobre aquele tema, bem como troféus e medalhas que revelam o interesse dele por futebol. Talvez um dos seus poucos prazeres. O quarto em que o pretenso casal dormiria, a exemplo da sala de estar, jantar, dá-nos a impressão de que em algum momento seria desocupado. Teria Jacob começado a guardar os objetos que foram de sua mãe? Vemos camas que há muito não são usadas, objetos de uso pessoal como a aparadeira, a almofada terapêutica, o cilindro de oxigênio, colchões em sacos plásticos, além de um espelho recém-tirado da parede da penteadeira. Marta olha para tudo aquilo. Mas para sustentar o falseio, os recém-casados combinam o local onde foi a lua de mel, colocam alianças e tiram uma foto,
Antes de clicá-los, o fotógrafo pede para que digam whisky. Assim vemos pela primeira vez um sorriso no rosto dos dois. Um sorriso simulado de curtíssima duração, causado apenas pela fonética da palavra. Será que Jacob, em algum momento de sua vida, teve uma relação afetiva e erótica com alguém? Teria ele permanecido preso no triângulo edípico, trabalhando com o pai na fábrica, sem nunca inová-la, sem nunca deixá-lo um pouco mais com a sua própria cara e apaixonadamente cuidando da mãe? Se no primeiro momento do filme nos deparamos com o pacto de desautorização da intimidade, nesse segundo momento nos é retratado de forma primorosa o suborno da intimidade. Subornar vem de sub mais ornar. Ornar deriva do latim ornare, fornecer, equipar, aparelhar, embelezar, honrar, segundo Ruais. Trata-se de um verbo um tanto culto, mas ainda vivo como sinônimo menos frequente de enfeitar e adornar. Subornar é, na origem, pôr uma pulseira de ouro no subornado, um brinco de brilhante em sua orelha, uma gravata italiana em seu pescoço. Até aí faz sentido. Mas por que o sub? Justamente pelo caráter sorrateiro, dissimulado da operação. O prefixo sub tem o mesmo sentido que exibe no adjetivo subreptício, denunciando assim uma ação furtiva. Hermann chega. Os dois irmãos se cumprimentam, há formalidade e tensão entre eles. Marta os espera no apartamento com tudo muito bem planejado. Hermann é um homem mais extrovertido. As meias que fabrica são coloridas e modernas. Quando vão assistir uma partida de futebol, Hermann estimula o irmão a modernizar a fábrica. Jacob desconversa e passa a xingar o bandeirinha. De forma enviesada, assistimos à revolta de Jacobo, à raiva de Jacobo pela ausência do irmão. Mas Marta vai aos poucos se animando com Hermann. Os três vão passar o final de semana em Piriápolis, uma cidade de praia. Hermann os presenteou. O hotel é antigo, está frio, poucos hóspedes, corredores e praias vazios. Marta, no quarto do casal, tenta uma conversa com Jacobo sobre sua infância. Jacobo desconversa. Ela não insiste. Aos poucos, Hermann e Marta se aproximam. Adentramos, então, o terceiro momento do filme, uma intimidade em estado nascente. Na praia, só os dois, ela lhe conta que desde criança brincava de falar palavras e frases de trás para frente. Hermann fala uma palavra e outras, uma frase e outras, e Marta graciosamente as inverte. Se encontram na piscina de água quente. Lá Marta perde a aliança, que é recuperada por um casal jovem em lua de mel. Hermann lhe conta um pouco mais de sua vida, diz que quase não fica em casa, que trabalha muito, que viaja muito. Fala que é coisa que vem de seu pai, que sempre enfatizava o trabalhar. No restaurante do hotel, Hermann canta no karaokê e aí sabemos por inteiro a música que Marta ouvia incansavelmente, todos os dias na fábrica. Hoje colhi uma flor e chovia, esperando o meu amor, e chovia, e chovia. Pessoas apressadas passavam e corriam, e a cidade ficou deserta porque chovia. E fiquei pensando em tantas coisas bonitas, como aquele dia na praia que conheci você, o vento brincava com o seu cabelo,
Ai, que sorte, ai, que sorte. Quando o meu amor chegar, vou dizer-lhe muitas coisas, ou talvez simplesmente vou dar-lhe de presente uma rosa, porque eu colhi uma flor, esperando o meu amor, e vamos conversar. Que se alegre o silêncio no seu olhar no meu. Marta, não tira os olhos de Hermann enquanto ele canta. Jacobo olha de soslaio para o embevecimento de Marta. No meio da noite, Marta vai ao quarto de Hermann e senta-se ao lado dele na cama. Enquanto isso, Jacob está jogando no cassino do hotel todo o dinheiro que Hermann lhe ofertou, se desculpando por estar tão ausente tantos anos, por ter deixado o irmão sozinho com os problemas da fábrica e cuidando da mãe doente. Jacob esperava perder todo o dinheiro. Apostou todas as fichas em um só número, mas duplicou a quantia que Hermann lhe ofertara. Na manhã seguinte, encontramos três no café da manhã. Quando estão a sós, Marta entrega um bilhete para Hermann, mas deverá ser lido enquanto estivesse no avião. Naquela noite, já em casa, Jacob dá a Marta parte do dinheiro que ganhou no cassino. O dinheiro foi cuidadosamente embrulhado em papel de presente. Marta quer voltar para casa de ônibus, mas Jacob chama um táxi. No caminho para sua casa, o semblante de Marta irradia uma profunda tristeza. No dia seguinte, ela não está na fábrica esperando por Jacobo. Ele entra só e cumpre todo o ritual, liga as máquinas e vai para o seu cubículo. A persiana está desmantelada e sem Marta para lhe trazer o café. Uma funcionária pergunta se pode ligar o rádio. Jacobo diz que sim e depois muda de ideia. Quando Marta chegar, pergunte a ela. Jacobo, de seu cubículo, ouvia a canção que Marta tanto gostava. O acordo monossilábico entre os dois personagens, o bilhete não lido que Marta entrega a Hermann antes de sua partida, a ausência de Marta são pequenos movimentos de repetição na diferença, de reiteração e desvio que fazem com que tudo permaneça no mesmo lugar, mas talvez não mais da mesma forma. O que acontecerá dali por diante, não o saberemos, mas de qualquer forma, a entrada de Hermann na história de Jacó promoveu uma rachadura no pacto contratual entre os dois. E aí eu fiquei assim o tempo todo no filme, né? Nesse momento que eles têm a oportunidade de ficar junto no hotel, né? Eu fiquei pensando, nossa, fiquei esperando ali, né? Ai, acho que vai rolar alguma coisa entre eles, né? Mas confesso que, tomada de otimismo, ficava esperando que em algum momento o casamento dissimulado entre Jacob e Marta pudesse acender uma fagulha de erotismo entre ambos e que finalmente pudesse se autorizar o início de uma relação íntima. Mas óbvio que não. Onde não há conflito deflagrado, não haverá renegação estridente. Eu quero agora trazer um pouquinho como é que a gente pode pensar isso que o filme nos traz, isso que eu consegui ali, né, colocar em palavras o que me tocou, como é que isso aparece na especificidade da intimidade na psicanálise. E aí, então, eu me pus a relacionar os três momentos do filme ao que pode ocorrer
na relação paciente-analista. Um pacto inconsciente contratual. O que eu estou chamando de um pacto inconsciente contratual numa relação analítica? O setting pode estar muito bem instituído, com alta frequência de van, mas prevalece um pacto inconsciente de desautorização da intimidade que inibe a circulação de afetos e emoções. Por outro lado, pode ocorrer um pacto inconsciente de suborno da intimidade, a análise transcorrendo através de belas interpretações fundamentadas em teorias. Mas nada de íntimo realmente acontece. O desafio da psicanálise é transformar a relação analítica, inicialmente contratual, não é? Numa relação íntima que possa derivar em uma expansão da mente e crescimento mental do paranalítico. Uma via de mão dupla entre o processo interior de um e sua capacidade de extravasar e mobilizar o processo interior do outro, ativando assim o desejo de conhecimento sobre o si, sobre o outro, sobre a relação, sobre a forma pessoal de ser e estar no mundo. Essas três modalidades de relação podem ocorrer em uma mesma sessão, podem se alternar durante o processo de uma, de uma análise. Por analogia, podemos pensar também o analista que, a modo de Hermann, entra em cena como um terceiro na vida do paciente, promovendo rachaduras em seu sistema defensivo e, por conseguinte, em suas relações. Os diretores e criadores desse filme, né, o Juan Pablo e Pablo, se conheceram na Universidade Católica do Uruguai. E desde então trabalharam juntos, fizeram curtas e depois esse filme. O Isca é o segundo filme deles e que eles ganharam um prêmio. Mas, em 6 de julho de 2006, o Juan Pablo Rebela foi encontrado morto em seu apartamento. Segundo a imprensa local, ele teria cometido suicídio durante a madrugada. Eles estavam preparando o roteiro para o que seria o seu terceiro filme com Pablo, os três, Juan Pablo Rebela e Pablo Stop. E o Juan, numa entrevista, diz o seguinte, Juan não, o Pablo, ele diz o seguinte, Juan era meu amigo, mas sempre fomos diferentes e quisemos coisas diferentes. Ele decidiu não jogar mais. Eu não. Eu quero continuar jogando, ainda que as regras do jogo mudem o tempo todo. Obrigada, é isso que eu quero trazer aí para a gente conversar. Tá bom, Vera, é muito bom. Antes da gente começar a conversar, nós vamos passar, né, para quem quiser falar, mas antes disso, quero passar a palavra para a Cibele, que é presidente do nosso grupo, e para ela falar umas palavras. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de todos, especialmente a presença da Vera Laman, que eu senti uma satisfação muito grande quando eu soube que era você que vinha comentar o filme desse mês. E hoje eu fiquei pensando tanta coisa, Vera, e me lembrei que vocês estiveram aqui em Marília, vai fazer 35 anos. Nossa, eu estava tentando ver quanto tempo fazia, não sabia que era tanto. Faz tudo isso, Vera, tudo isso. Meu Deus. E nesses, Éramos todas crianças. é, entrando na adolescência, né? É, é. E me dei conta, assim, de um tempo muito bem aproveitado, tanta coisa a gente pôde compartilhar, né?
Então, é um prazer muito grande ter você aqui hoje, a gente refazer esses laços e poder conviver um pouco. Eu gostei especialmente do seu comentário, que maneira interessante de apresentar o filme, de falar o que que você pôde pensar. Eu acho que em 2005 eu vi esse filme e é interessante porque eu vi sozinha e parece que não tinha nada. Eu achei um pouco tedioso, assim, e de repente, agora que a gente vê outra vez, quanta coisa para comentar, né? E eu gostei muito a forma que você foi apresentando. O que eu pude pensar, assim, o que que o aparecimento do Herman trouxe, né? Porque dá a impressão que se ele não tivesse vindo visitá-los, aquela rotina continuaria infinitamente, né? E ele tendo vindo, a gente vê assim as posturas dos três tão diferentes diante da vida, né? Assim, o Jacó tão sucumbido pelo isolamento, a Marta com tanta possibilidade de fazer uma relação, o jeito que ela se arruma, o jeito que ela arruma o apartamento, tanta vida tem ali, né? O Herman tão aproveitando a vida, né, com a família, as filhas, a vontade de receber a nova cunhada, a vontade de ajudar o irmão a se atualizar, né? Então a gente vê as diferentes opções na vida. Achei riquíssimo o filme. E então muito obrigada pela sua presença em nome do GEP. E vamos fazer assim no estilo do Herman, aproveitar, né, o que tem, tá? Um abraço, Vera. Um abraço, Cibele. Obrigada. Prazer estar aqui. Quem quiser falar, pode levantar a mão ou aqui, que temos o Ricardo aqui que quer falar. Boa noite. Eu me identifiquei bastante com a sua fala, Vera, com relação também aos papéis. Quando o Herman também deflagra nas piadas dele um pensamento que é recorrente provavelmente na formação da família, na estrutura da qual o Jacob foi criado, como provavelmente o irmão mais velho, ou pelo menos naquela situação o mais velho. E que quem que vai cuidar da fábrica? Quem que vai cuidar? Então, a estrutura do mais velho, ela ficou arraigada como uma obrigação. O irmão mais novo já se libertou. Então, essa estrutura que ficou engessada, né, no caráter dele, né, provavelmente a mãe também fazia parte deste contexto, né, de obrigações e tudo mais. Como eu também vivi essa questão de estar com os pais até o final, tanto do meu pai como da minha mãe, eu entendo um pouco vamos dizer assim, essa situação que mesmo que não se fale, mas se espera, né? Mesmo que não tenha sido obrigatório, eu vejo pelo meu irmão que é mais velho, mas eu me incumbi dessa situação de estar junto com eles. E me nutri também disso, não foi só vamos dizer assim, algo tão negativo, mas algo que também, de alguma forma, depois eu tive um respiro depois da ida deles, né? Mais recentemente, entendendo melhor todo esse processo. Não fazendo um julgamento, mas entendendo essa estrutura da qual as pessoas não se libertam. Eu tinha um pensamento no passado de que se eu não fizesse, porque já estava incutido dentro de mim essa atitude de estar com eles, se eu não o fizesse, talvez ficasse a dúvida em mim de que eu estaria sempre com essa situação não resolvida, de não ter estado, por ter
por entender que eu poderia ser a pessoa que mais pudesse caber uma espécie de compreensão dessa circunstância, de estar junto, de também acompanhar o envelhecimento e tudo, e cuidar das coisas, né? Da estrutura das coisas e ficar com essa responsabilidade auto-outorgada, mas também, claro que em função de uma cultura, não é? De família e de expectativas não verbais. Então, eu achei muito interessante o quanto que ele ficou nesse script, né? Ele continuou nesse script. E o irmão, por mais que tenha feito uma nova ruptura, ele ainda permanece no script, né? Ainda é uma ação que extrapola a vontade dele. Isso. Legal. Mas você sabe, fico pensando em termos de dinâmica familiar, né? Ali aparece em alguns momentos ali do filme, aparece, acho que é o Herman contando uma piada, não é? Que é que está todo mundo reunido? Estamos aqui reunidos para trabalhar, né? Me parece que predominava ali uma relação também um pouco contratual, sabe, entre todos. E o Herman, de certa forma, não conseguiu se libertar disso. Ele dá indícios, não é? Que ele não consegue ficar com a família, não consegue ficar com a filha, que ele viaja muito. O interessante é esse, que eu falei, uma intimidade em estado nascente, algo ali entre a Marta e o Herman, algo muito novo, talvez, para eles, né? A gente nunca vai saber o que está escrito naquela carta, a gente nunca vai saber o que aconteceu ali naquela noite que ela foi para o quarto dele, mas tinha algo em estado nascente, né? O que eles vão fazer com isso, a gente não sabe, mas eu acho que intimidade é isso, né? E a Cibele falando do Herman, né, que entra um terceiro, o analista também, eu acho que entra como um terceiro na família, não é? Numa relação conjugal, numa família, e de certa maneira quebra, né, aquele sistema de funcionamento, né? Aqueles pactos que a gente chama de pactos inconscientes, né? Que de certa maneira esses pactos estruturam a família numa determinada dinâmica e é muito difícil quebrar esses pactos, que nem o colega o Ricardo, né? É Ricardo? Estava falando, né? Ricardo? Isso mesmo, Ricardo. Ah, tá. Oi, Vera. É um Oi, prazer muito grande de estar com você. Faz oi, tempo Regina. já também que a gente falou sobre um filme muito bonito. O que eu acho, quando você falou, né, a primeira vez, a Cibele também falou, a primeira vez que eu vi, parece que o filme não traz nada para nós de interessante. Mas é talvez porque a falta de diálogo, a falta da palavra, dá a gente, talvez, um sentido de não captar o que está acontecendo. Depois, se a gente examinar direitinho, como os olhares, as percepções que aconteceram, o filme inteiro entre eles foi sem palavras. Hum. Todas essas transformações aconteceram sem precisar ser ditas. E eu achei muito interessante isso. E eu acho que ela, nesse filme, todas as três pessoas estavam num momento de mudança de vida. O Herman, ele foi até o irmão numa tentativa de se juntar de novo ao irmão. O Jacobo e a
Marta estavam presos um ao outro e sem nenhuma relação de nada, apenas uma prisão sem palavras, sem atos. E o que eu achei muito bonito é que o Jacobo começou a perceber que ela não estava mais sendo dele, e até ele pôde contribuir para que ela se tornasse livre, dando todo o dinheiro que ele ganhou na loteria, no cassino, para ela. E agora, uma coisa também muito interessante é que, embora ele tenha se desligado da Marta, deixando ela partir, intimamente ele não se desligou da Marta, porque ele continua sentindo a presença dela. Não sei se é sentindo a presença dela ou vivendo a presença dela, mesmo que ela não saiba, e ele sabia que ela não viria para o trabalho de novo. Foi o que eu pude perceber dele, e transformar um filme que parece que não traz nada numa riqueza muito grande, né? Muito legal isso que você trouxe, né? Essa observação tua, Regina, que eu não tinha percebido. Os três estavam num momento de mudança, né? A Marta talvez ali, né, querendo também, não querendo mais ficar nesse pacto contratual, porque o pacto, qualquer um desses pactos, né, o contratual, qualquer um deles, sustenta muito uma relação. O difícil é mudar o pacto, né? E aí a pessoa fica naquilo, até que algo aconteça, até que acontece de um terceiro aparecer, alguma coisa, né? Alguma coisa. O casamento de um filho, ah, algo acontece para desestabilizar o pacto. Eu tenho a impressão que esses pactos inconscientes que organizam a relação, eles são muito difíceis de serem quebrados, né? Aí o analista entrando como um terceiro, é, vem tanto assim, agora vamos separar, logo no começo de análise, não vem? Agora vamos separar, não quero mais esse marido, não quero, não é? Porque desestabiliza o pacto. Uma criança que vem, um nenê que nasce. Vera, Legal, Regina. eu aqui. Tudo bem? Tô. Vera, 3 momentos do filme me deixaram assim mais impactada. O primeiro da mudança do Herman foi quando ele pede para ir para a fábrica, mas quando ele chega, ele olha para a fábrica, ele muda, né? Nesse momento. No segundo momento da piscina, quando ela perde a aliança, que ele fala, né? Vamos pegar essa aliança e vamos deixar para fora, lá fora. É. E ela deixa, ele põe fora da piscina, como fora da relação, né? E o terceiro é quando ela achava que poderia ter alguma coisa com o Jacob, mas no finalzinho da cena, que ela dá uma parada, ele separa a cama. A cama que estavam juntas, ele separa a cama. Não sei se vocês notaram. Ela olha e aí ela vai embora, né? Ele dá o dinheiro e ela vai embora. São Uhum. 3 momentos que eu achei mais impactante nesse contrato que você está falando, né? Dos Sim. três, entendeu? Queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Então, vão tendo várias, assim como acontece numa relação analítica, numa relação conjugal, vão tendo vários momentos que há uma tentativa, né, de se quebrar esse pacto inconsciente, mas o casal não consegue levar adiante. Também numa análise, né, às vezes, aquilo que se chama, que o Roosevelt, né, querido Roosevelt, ele trouxe aí com tanto brilhantismo a questão do enactment crônico e do enactment agudo, não é?
aquilo vai, aquilo fica. Tem tentativas de sair daquilo, né? O Herman estava de alguma maneira percebendo que aquele casamento não era casamento. Aí ele fala do chocolate, não é? Ah, ela comprou chocolate para você. Ele tenta unir os dois. Ah, vamos para a praia, não é? Há ali, né? Tem tentativas, mas que não são levadas adiante, porque é muito difícil mesmo, não é? Quebrar, mudar, transformar um determinado sistema, que é a maioria, né? A maior parte inconsciente, um sistema, um vínculo, né? Um vínculo que se estabelece de uma determinada forma, e mudar isso. É uma tarefa e tanto, tanto no processo de análise como uma relação conjugal, de mãe para filho, né? Nos vínculos em geral. Bom, queria também trazer aqui o que me suscitou o uísque. Vera, você trouxe um desafio para nós. Muito boas as suas colocações, mas eu acho que teríamos muito mais a acrescentar, porque é um filme que traz muitos elementos, né? Uhum. Eu pensei em acrescentar a respeito da questão do cemitério judaico e da lápide. Depois de um ano, é o enterro definitivo, é o luto que se encerra, né? E nesse luto, então, que mostra que existe a possibilidade de um recomeço de vida, né? O que me impressionou, então, eu pego por aí, a respeito do cemitério e do luto, como uma possibilidade de reiniciar uma nova possibilidade depois do enterro, né? Mas o que me ficou é a Marta como uma pessoa muito inteligente, de uma capacidade talvez intelectiva muito alta, né? Porque ela consegue fazer como Leonardo da Vinci, escrever ao contrário, né? E fazer os manuscritos dele tudo ao contrário. Então, isso tem que ter uma capacidade muito grande. Então, eu penso que eu entenderia assim, que no momento que se instala um, um ambiente afetivo e que a Marta consegue sair daquela função da fábrica para a companheira, a parceira, entre aspas, do Jacob, e depois também ter um clima afetivo e emocional que se instala, talvez um clima um pouco estético também, porque ela cria um clima no sentido de querer mudar a fisionomia dela, né? Agora, ela consegue fazer mudanças. O Jacob, talvez, quando ele fala, vamos esperar a Marta, como se ela não tivesse mudado, porque à medida que ele dá o presente para ela, que não é um presente, é uma possibilidade dela mudar de vida, ele não considera que ela era capaz de fazer uma mudança. E o filme traz, talvez, essa mensagem, né? À medida que um ser humano ele ocupa, adquire uma condição, ele se transforma, ele muda. A Marta não é mais a mesma, né? A gente pode, como a eleição é amanhã, a gente pode dizer um político é antes da eleição. Depois que ele sobe no cargo, ele é outra pessoa, né? Então, essas mudanças que talvez para o Jacob não pôde alcançar, porque ele mesmo não mudou, né? Mas houve uma mudança extremamente grande da Marta. É interessante, né?
todos eles ali estavam talvez atravessando um trabalho de luto, né? Ali muito representado por esse um ano, né? Depois da morte de uma pessoa e que tem todo esse processo, né? De enterro. Mas é interessante, né? Porque de fato ela mudou. Ele deu aquele dinheiro para ela. Fiquei pensando, não sei se é para libertá-la, mas imaginando que daí ele iria mantê-la ainda mais presa nele, né? Como se ele tivesse, aquilo fosse realmente um gesto de gratidão. Mas à medida que ela não aparece mais, toda aquela configuração naquela fábrica, inclusive dentro dele, vai mudar também. O que ele vai fazer com isso a gente não sabe, não é? Mas o que o Herman vai fazer, esse homem também, que apesar de ser mais extrovertido, as meias mais coloridas, mas eu tenho a impressão que ele também era um pouco que nem o Jacob, né? Teve um encontro ali entre os dois, né? Teve uma intimidade nascente. O que o filme não mostra, eu achei interessante, porque deixa aí uma série de elucubrações para a gente, é que acho que todos mudaram depois desse encontro, depois da viagem para Piriápolis, né? Depois dessa simulação de relação entre o Jacob e a Marta, mas todos mudaram. É que no filme a gente não vai saber, mas acho que teve ali uma semente de mudança para os três, não é? Se eles vão conseguir levar isso adiante, a gente não sabe. Se o Jacob vai encontrar outra Marta e por ali, a gente não sabe. Se a Marta vai encontrar um outro Jacob no outro lugar, a gente não sabe, né? Se o Herman vai continuar indo para a casa dele e não ficando com a família, também a gente não sabe. Mas tem uma semente ali, né? Ela fala uma hora, né, Vera? Vera, Eu ela fala gostei. uma hora que ela gostaria de ir para o Brasil e É, ele fala, eu viajo muito. É como se ele também não fizesse esses vínculos amorosos. É como se ele também fosse um pouco do Jacob, sabe? sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Tem uma cena interessante que é alguém, não aparece quem, está tirando a cadeira de rodas da mãe do Jacob do Sim, apartamento. Quer sim, dizer, realmente ele tinha feito o luto. Provavelmente foi o Jacobo mesmo que foi tirando a cadeira sim, sim. dela, né? Ele tira a cadeira, mas separa a cama, né? Do casal, né? Não é verdade? Olha, não vem aqui não, hein? Não vai você querer ficar aqui, não. Olá, dá tempo de fazer um comentário? Quem está falando? Oi, é Márcia, eu estou com a Pode, câmera desligada, me desculpe, mas eu não estou podendo ligá-la. Dá tempo de fazer um comentário breve? dá sim, pode falar. Tá, obrigada. Eu também já tinha visto esse filme há bastante tempo e revendo agora. É um filme pesado, né? Denso, na minha opinião, não só pelas poucas palavras, mas porque é um filme sempre na penumbra, escuro, com móveis pesados, aquela fábrica meio que se desmontando, né? Uma coisa esteticamente muito feia de se ver, no sentido de que o tempo não passou ali. Ali também existe a presença de quem não está mais na vida, de quem se foi. Da mesma forma que na casa a presença da mãe que já morreu está através dos objetos que ela usava, me parece que na fábrica também aquele pai morto está presente. Então, eu penso que é uma coisa muito densa, porque é permeado, né, pela morte, pelo instinto de morte, pela repetição,
pela coisa obsessiva, todos os dias acorda, faz tudo sempre igual. A Marta eu achei interessante porque ela gostava de ouvir sempre a mesma música, mas uma outra moça gosta de ouvir um programa no rádio. E quando ela está ouvindo a música, a moça pede: podemos trocar ali, né, a estação do rádio? Ela parece que não gosta muito, mas a moça diz: mas toda vez que você ouve, você acaba rindo. Isso me chama muita atenção, porque assim mostra que tem vida dentro dela, apesar da aparência de não, né? Ela acaba rindo, ela acaba se divertindo. E a impressão que eu fico é que a Marta precisava mesmo, né, desse terceiro que entrasse e a acordasse. E não querendo ser pessimista, mas a impressão que eu tenho é que o Jacobo, se a Marta não voltar, e a impressão que dá é que ela não volta, que ele vai continuar exatamente igual. Ele não consegue, né? Algumas coisinhas acabaram ali só cutucando, mas não sendo suficiente para permanecer e nem para haver uma mudança nele. Obrigada. O legal do filme é isso mesmo, né? Ele deixa tão em aberto o final que a gente pode conjecturar tantas coisas. Mas eu também, quando eu assisti o filme e resolvi comentá-lo, né? Eu fiquei muito impactada quando eu soube que um dos diretores, né? Que é o Pablo Stoll, né? Não sei qual deles, que ele cometeu suicídio, né? 1 ano e meio depois de terminar o filme. Eu achei isso muito impactante também, né? O filme que ele traz, né? Essa E bonito, né? O que o colega dele de tantos anos fizeram, estudaram na mesma faculdade e tal, e, e eles fizeram vários curtas juntos, né? Então, eu acho que isso que foi apontado aí também, não é? Que é um filme de luto, né? Sobre o luto, sobre a morte psíquica, né? Morte psíquica, né? Para mim, o que fica assim mais pesado no filme é que essa morte está presente o tempo todo. Sim. Desde o começo até o final do filme. E a gente sente esse peso, né? Eu também estou me lembrando aqui de alguma coisa, porque ele era miserável economicamente, né? Ele até tinha possibilidade, mas ele preferia descer lá do hotel para ir comprar água e voltava com uma garrafinha pequena e ainda para dividir por 2. Quando ele ganha aquela soma de dinheiro do irmão, quer dizer, ali tem uma possibilidade de poder fazer alguma mudança, mesmo que na fábrica e tal. E aí ele vai para o cassino, e a impressão que eu tenho é que ele vai para perder aquele dinheiro, para continuar exatamente da mesma forma. Sim. Né? Ele não pode, ele não quer, entre aspas, ele não pode com nada que tente provocar algum desejo de mudança nele. E somente isso. Muito obrigada, eu adorei seus comentários sobre o filme, viu? Obrigada, Márcia. Eu me chamo Rosa, eu sou daqui de Marília. É o seguinte, no intervalinho que a gente teve, eu até comentei aqui com as pessoas que estavam do meu lado, que aparece uma música, que é uma música de carnaval, que chama É o Bicho. Não sei se algum de vocês conhece, do Ricardo Chaves. Eu comentei da atenção que a música ela tinha, que o menino canta assim, é bem mais lenta, é de um jeito assim
mais triste. Eu falei, lá é bastante animada. E aí eu fui olhar aqui a letra e estou aqui, assim, tem tudo a ver com essas situações que vocês trouxeram com relação a essa coisa, né, do luto e essa interrogação que fica no que poderia ter acontecido e, e nessa questão da relação entre eles. Porque eu não tinha pensado naquele momento na letra toda. Eu vou ler aqui para vocês. Quando o vento bater no seu cabelo, espalhar a sua magia pelo ar, ele vai me encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem para me contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado. Meu coração bate mais forte na emoção de ter você para mim. Aquele grito que era preso na garganta se transformou. E a nossa vibração é tanta, cante comigo para dizer para todo mundo que esse nosso amor é o bicho, é o bicho. Vou te devorar, crocodilo eu sou. Então, assim, essa essa coisa que tem os dois lados, né? Como que faz para poder viver o lado amoroso, o lado de vida e ficar preso naquilo que é, né, da morte, né? Pensando no crocodilo como esse animal, né, com uma boca gigante que, né, pode devorar. Então, assim, na hora que vocês foram trazendo, né, todos, e o que você trouxe, foi que eu atinei para a questão da música. E na minha fantasia, as histórias que o Herman contam, isso de ser bem parecido com o Jacob, eu fiquei achando que tinha na vida dele também toda uma coisa dissimulada, né, como o Jacob tentou mostrar para ele. Então, assim, para mim, era a mesma coisa, os dois, inventando uma coisa para o outro que não é real, né? No Sim. concreto. Era isso. Então, Obrigada, Mar. legal, Rosa. E sair disso é o bicho, né? É o bicho, né? Jacaré come, né? Acho que Só, isso. acho que a última participação, né, já está em cima da hora. Eu gostei muito porque num filme que é tão, assim, que convida a gente a ficar tão desestimulado, ele é tão, a parte do do Jacobo, né? É tão dura, tão triste, né? A Vera conseguiu extrair tanta coisa boa que dá uma esperança para a gente de pensar que às vezes a gente se depara com mentes tão opiladas como essa, né, do Jacobo, e a gente sempre tem um caminho para seguir no nosso trabalho. Então, o que a Vera fez hoje com a gente, né, é o que a gente faz, tenta fazer no consultório. Eu agradeço você, porque eu ia ficar um sábado triste se você não tivesse comentado Hum. com o filme. Eu fiquei triste no final do filme. Falei, mas que homem ruim, não é? Que mente empobrecida, né? Coitada da moça. É. Mas tem todo esse lado muito interessante mesmo para a gente ir treinando a nossa mente para observação, né? De detalhes assim muito valiosos. Eu te agradeço. Valeu, sábado, viu? Ah, obrigada, Nancy. É como os vínculos se estabelecem, né? E às vezes ficam paralisados num ponto e não conseguem mudar, né? Conseguem mudar. Obrigada, obrigada os comentários todos. Foi muito legal estar aqui com vocês, viu? Um grupo muito gostoso de conversar. Nós é que agradecemos, Vera. Como a Neuci falou, a gente fica com o filme
fica em aberto e parece que um vazio, e como daí a gente precisa do outro para elaborar alguma coisa, para melhorar alguma coisa dentro da gente, diante de tanta morte, de tanta poeira, de tanta coisa velha que vai ficando, né? Eu achei que quando a Marta arruma a casa, ela põe flores, né? Ela põe um brinco e um colar de pérola, que isso parece que tem um brilho, que tem uma vida, né? E que na volta a flor já está murcha. A gente vai ficando com essa angústia, será que vai renovar ou não, né? Mas acho que daí a gente conversa e os ânimos, né, se renovam, né? Valeu mesmo sábado, né, estarmos aqui reunidos. E muito obrigada, Vera, e a todos que estão em casa, e aos participantes daqui, né? Eu vou passar a palavra para a Cibele para a gente poder encerrar. Muito obrigada. Brevemente, só me despedir de todos vocês, um abraço para todos e um especial para a Vera. Viu? Foi um prazer você estar aqui conosco, Vera. Para Boa mim também, noite. Para mim também. Boa noite, gente. Estar aqui com vocês foi muito bom.